Aí, agora vamos acalmar e vamos falar de uma coisa que tá bem mais tranquila. Vamos falar do Cudê. Vamos falar do Cudê. O Atlético perdeu para o Vasco por 2-1. A gente sabe, com 26 tentativas de gol, foram 10 finalizações do Atlético no gol, 3 apenas do Vasco. O Vasco fez 2-0 com 8, 10 minutos ali do primeiro tempo. Plantou o ônibus ali atrás, como dizia o José Mourinho, né? Colocar todo mundo ali à frente da área para se defender. Se defendeu, suportou, sobreviveu. A palavra é sobreviveu à pressão do Atlético. Ao final do jogo, o Eduardo Cudê disse que foi a melhor apresentação do Atlético no ano. E não estou me apegando ao resultado não, tá? Porque concordo com uma coisa que ele disse, de que o time pode perder jogando bem. Pode. Mas você achar que foi uma grande apresentação quando o seu time não tem a capacidade de fazer 2 gols com 26 tentativas? Fazer gol faz parte do futebol. É até o mais importante, viu, Cudê? É botar a bola na casinha. Então isso tudo faz parte do jogo. A gente não tem comparação o que o Atlético fez contra o Milionários, por exemplo, aqui no Mineirão e lá, do que o que fez com o Vasco, Romano. O negócio é que você pode perder jogando bem. Pode sim. Porque o futebol, você sabe que... nem sempre o melhor ganha. Nem sempre o melhor ganha. Agora, que dia que o Atlético jogou bem? Que dia que o Atlético fez um jogo sob o comando dele, você pode falar assim, poxa, hoje o time jogou muito bem. E o jogo contra o Milionários aqui? Aquele segundo tempo. O segundo tempo. O segundo tempo contra o Milionários. E me perdoa estar te interrompendo, mas é porque existe um jogo, até saiu o primeiro gol do Atlético. Sim. E aí, depois a coisa engrenou. Depois saiu o primeiro gol, aí deu uma desestabilizada no Milionários. Mas só esse. A gente tem que puxar pela memória o segundo tempo do jogo de volta da pré-Libertadores contra o Milionários. Depois disso, o Atlético não apresentou um grande futebol. Mesmo tendo a qualidade técnica que tem. Não apresentou. Então esse negócio de que foi o melhor jogo do Atlético no ano, ele pode trocar o óculos lá, colocar um óculos, porque tá vindo um jogo completamente diferente. Ô Simões, eu disse aqui, acho que foi na segunda-feira passada, que com toda a confusão que foi causada pelo Cudê, naquela entrevista coletiva, que o Cudê não poderia se transformar no Vitor Pereira do Atlético, de ficar aqui apenas por causa da multa, porque o Flamengo tentou, tentou empurrar com a barriga, viu se dava certo e tal, porque não queria pagar a multa. É claro, todo mundo sabe, não foi oficialmente dito pelo presidente do Atlético e não seria, até pela pessoa elegante que ele é e educado, e outro, seria péssimo pro clube, ele não, vou deixar o cara aqui que não vou pagar a multa dele. Mas é claro, como é que você cobra do Cudê, Simões? Se você chega para cobrar dele lá e ele vira e fala assim, eu sei fazer assim. O que o treinador tem de maior pressão? Perder o emprego. No futebol, não é só no brasileiro. Futebol, a profissão treinador, ela tem um giro muito grande, a dança das cadeiras. Qual é a pressão que um treinador sofre? Resultado. A partir do momento que o cara sabe que nós não vamos mandar embora por causa da sua multa aí, como que você cobra desse cara, Simões? Olha, Léo, eu acho que essa questão, a relação dos clubes brasileiros com os treinadores também, ela é muito interessante do seguinte ponto. Parece aquela propaganda do biscoito ou da bolacha, né? É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, aquela coisa toda, né? Eles têm medo de perder o treinador, tá? Mas ninguém tem a convicção de que vai dar certo. Até porque a gente tem a carência dos grandes nomes. A gente citou aqui nos anos 90, a gente citou Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, Carlos Alberto Parreira. Não, eu acho que os 2000 também. Aí era Muricy no São Paulo e tal. A gente teve alguns caras marcantes. A gente não vive isso. A gente vive uma carência tremenda. Tanto que tem estrangeiro adoidado aí, agora é a era dos portugueses, né? 10. São 9 agora, 9, né? 9 porque caiu o Vitor. O Vitor. Então, são treinadores portugueses demais no futebol brasileiro, só que não existe, sabe? Então, o Atlético com certeza colocou a multa no Cudê pela experiência que ele deixou no Internacional, de que vinha bem, era líder do Campeonato Brasileiro e aí saiu para poder ir para a Espanha. O Celta de Vigo. Isso. Só que aí colocou uma multa num contrato de 2 anos, então teria que pagar o contrato inteiro, né? Sim, o contrato inteiro. Se demitisse ele, tem que pagar o contrato inteiro, mas só que aí a gente está em abril e não se tem convicção de que foi a melhor escolha. Não se tem a convicção de que foi a melhor escolha. Como é que você chama ele? Não, isso aí não, de forma alguma. Mas, de toda forma, não existe,
sabe? Com toda sinceridade, eu não consigo ver muita diferença do trabalho do Cudê com o do Turco. Se bobear, eu acho que até o time do Turco entregava mais. Claro, tinha Nacho, tinha Keno, talvez, embora tenha sofrido com ausências de Zaratio, de Keno, né? Teve jogadores machucados, Vargas, né? Não, e ele pegou um time campeão. Pegou um time campeão. Uma pressão muito maior. Muito maior. Do que essa do Cudê, que pega um time que fracassou na temporada anterior. Eu pegava muito no pé do Turco, mas eu reconheço isso. Eu tenho dúvida de qual time entregava mais na metade de abril. Se o do Turco do ano passado ou se o do Cudê desse ano. Mas tem um paralelo entre os dois aí, que é o seguinte: trabalho dos dois não tem convicção. Assim, não traz convicção. A gente percebe que a diretoria não tem convicção. Sim. Não tinha com o Turco e não tem agora com o Cudê. O Turco teve uma manutenção de elenco. O Cudê, aconteceram mais trocas. Mas os jogadores que vieram, quase todos, tirando a dupla lá, que ele falou que queria outros, mas veio... Mas até a dupla foi a indicação dele. Mas, né, Edenilson, Patrick, foi ele bancou, porque se deram muito bem com ele no Internacional. A impressão de que até o Igor Gomes também, foi Paulinho, e são bons jogadores. Então, a impressão que eu tenho é de que na metade de abril, o Galo do Turco entregava mais do que o Galo do Cudê. Fica essa aí pra vocês, quero saber. Vou saber da Nath aqui, quero ver aqui no chat também. Vocês acham que o trabalho do Turco era melhor do que o do Cudê até esse momento? E aí, Nath? Eu acho que tem uma diferença da qualidade dos jogadores. Para mim, o elenco do Atlético piorou com relação ao que tinha o ano passado e ao que tinha neste ano. Então, talvez a cobrança em cima do Turco, ela fosse até maior porque ele tinha jogadores mais talentosos na mão para fazer um futebol melhor. E ele também não conseguia, mas ainda assim, com toda a dificuldade, ele conseguiu os resultados. O questionamento era mesmo o desempenho. E por que o desempenho era questionado? Porque a gente sabia que os jogadores poderiam oferecer mais. Uma vez você perguntou para mim e para o Edu, num debate dos comentaristas há muito tempo atrás, se a gente preferia os jogadores que o Atlético tem hoje ou se os jogadores que o Atlético tem antes. Se eu preferia um meio-campo com Alan, Jair, Nath ou Zaratio, ou se eu preferia um meio-campo com Alan, Patrick, Edenilson e Zaratio, não é? O que eu te respondi? Que eu preferi o de 2021. Aí o Edu falou que era muito fácil porque era o time que ganhou. Mas qual que foi a minha justificativa naquele momento? Eu não lembro, a minha memória não é tão boa. Eu prezo sempre pela qualidade técnica. O Edenilson ou o Patrick talvez ofereçam mais força física. O Nath não era um jogador de alta intensidade o tempo todo, mas ele era muito inteligente. Eu prefiro ter um jogador desse nas minhas mãos. Acho que aí para comparar o trabalho dos dois, tem que levar em consideração também que o elenco de hoje, na minha opinião, é pior do que o elenco de 2021 e de 2022. A pressão em cima do Turco existia pelo elenco, que o Atlético ganhou praticamente quase tudo, né? Só faltou a Libertadores de 2021. E ele já começou o ano ganhando um título em cima de um dos rivais que o Atlético tem no futebol brasileiro. Talvez depois do Cruzeiro, a pesquisa mostrou isso, né? Que para 8% de atleticanos, o adversário é o Flamengo. Um título em cima do Flamengo. Aí, o sarrafo dele subiu ainda mais. E ele não